Carteira de Identidade da Família de Padre Torino, capítulo 2, o carisma da família de Padre Torino. O protagonista do segundo capítulo da Carteira de Identidade da Família de Padre Torino é Jesus. É a ele que se dirige o olhar dos cristãos quando desejam voltar ao essencial de sua própria fé e ao sentido de sua própria vida. E é da pessoa de Jesus que brotam quaisquer carismas autênticos na Igreja. Um carisma é um dom de graça que o Senhor faz a uma ou mais pessoas para o bem comum, para o crescimento de todos. Na sua essência originária, um carisma não se caracteriza tanto por aquilo que faz a pessoa ou a comunidade que o recebeu, isto é, pelas obras que cumpre. O núcleo germinativo de todo carisma é antes o encontro com a pessoa de Jesus, que acontece com as características próprias da vida humana, sempre encarnada numa história limitada, mesmo que aberta a um horizonte de infinito. Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, nos diz que, no começo do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, com isso, a direção decisiva. Pois que a vida dos batizados se manifesta, de fato, de uma maneira variegada e se diferencia segundo os dons específicos, que têm a ver com os concretos vividos históricos inseridos num tempo, num espaço, numa cultura, isso vale para toda expressão autêntica do cristianismo. Eis porque o capítulo 2 da Carteira de Identidade sublinha com decisão que o coração do carisma da família de Padre Torino é, isso mesmo, Jesus, sacerdote servo, e, portanto, a pessoa de Jesus segundo um específico traço que exprime o modo com o qual Padre Torino e nós, seus filhos, vivemos e expressamos nossa relação com Jesus. Discutiu-se, no momento de preparação da carteira, se inserir o verbete pessoa antes do nome próprio de Jesus. Preferiu-se não fazer isso para dar ainda mais qualidade de imediato a esta verdade tão libertadora. O centro do carisma, isto é, dos afetos e dos pensamentos dos membros da família, como, sobretudo, do próprio Padre Torino, é exatamente Jesus. Às vezes, em alguns dos nossos documentos ou orações, encontramos a expressão Cristo, sacerdote servo. Nós preferimos o nome confidencial de Jesus porque expressa melhor a dimensão da relação afetiva com o Filho que se fez homem, ao qual somos chamados. Do carisma da família de Padre Torino, como de todos os carismas na história do povo de Deus e na história da Igreja, se arrebita que nasce de uma experiência, um evento, e que somente depois, através de uma reflexão teológica, se traduz numa formulação apta para ser comunicada e transmitida às gerações sucessivas. O documento faz aqui ampla referência ao trabalho de Padre Paulo Crivellaro, confrade que nos escuta e intercede por nós desde o paraíso, onde subiu prematuramente em 25 de janeiro de 1990. A ele, biblista e humilde filho de Padre Torino, deve-se a síntese que levou a elaborar a expressão teológica com a qual se exprime a alma de nosso carisma, Jesus, sacerdote servo. Este material retoma a relação que Padre Paulo fez aos religiosos no curso longo de 1990 em Rio Preto, Brasil, e que tornou-se um livro editado pelas nossas edições recentemente, em 2020, trazendo também nele a rica introdução do então superior-geral Padre Mateus Pinton. Nele
Padre Paulo explica bem que a expressão sintética recolhe, felizmente, uma reflexão construída todos juntos pelos religiosos de então para levar à unidade os vários aspectos da experiência espiritual de Padre Turino e, em particular, o aspecto do mistério de Cristo que mais apaixonou Padre Turino. Jesus, que cumpre perfeitamente a vontade do Pai, doando-se até a morte para salvar os homens. É coisa boa e desejável que cada membro da família tenha o gosto de ler, estudar, meditar o inteiro livro citado, no qual Padre Paulo oferece uma profundíssima reflexão bíblica com a simplicidade e a clareza que o caracterizava. Esta leitura meditada é tanto mais importante enquanto a familiaridade com a Palavra de Deus e sua frequentação constante, além de ser um auspício que Padre Turino lembra mais vezes em suas meditações aos jovens em formação. De fato, é a porta de acesso privilegiada para nós a fim de viver e custodiar hoje o encontro com Jesus do qual estamos falando. Se, como dizia São Jerônimo, no quarto século da história cristã, a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo, então, para sentir palpitar em nós o coração do carisma, que é o coração de Jesus, sacerdote e servo que faz a vontade de Deus para salvar-nos, nós temos necessidade de meditar frequentemente os textos da Sagrada Escritura, na qual encontramos desvelado seu rosto. Sobre este aspecto, a estrutura do segundo capítulo da Carta de Identidade é estimulante. Numa só página, de fato, encontram-se relatados por bem duas vezes, como incipit e como explicação no texto, as três referências bíblicas que fazem de fundamento a compreensão da figura de Jesus como sacerdote servo. São trechos que Padre Turino cita mais frequentemente em suas meditações. Eis, eu venho fazer, ó Deus, tua vontade, Hebreus 10, 7. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2, 7 e 8. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua própria vida em resgate para muitos. Marcos 10, 45. Destas referências, naturalmente inseridas nos respectivos contextos mais amplos, delineia-se o rosto de Jesus, que, como único e eterno sacerdote, cumpre a aliança eterna entre Deus e os homens, através do oferecimento de sua própria vida, todo dia e, em particular, sobre a cruz, onde morre para nós e para todo homem e mulher que vem sobre a terra. O estilo da diaconia é a expressão vital do sacerdócio eterno de Jesus, e para nós isso comporta também uma compreensão do serviço a partir de um modo de ser, antes ainda de uma certa quantidade de obras a serem executadas. De fato, o último parágrafo do segundo capítulo preocupa-se de sublinhar a importância que tal inspiração carismática inicial não fique uma lembrança saudosa referida somente ao nosso fundador. O carisma, sendo a própria pessoa de Jesus, vive ainda graças à relação pessoal que cada um dos membros da família entretece com o Senhor. Isso é importante e não vai nunca esquecido. Padre Turino nos indica Jesus como nosso mestre e salvador, porque o carisma é Jesus. Todavia, ele se expressa num modo específico de viver as relações também entre nós e com toda pessoa que encontramos na igreja e no mundo. Um estilo que nós amamos definir familiar, no sentido de
comparável com o estilo que existe entre pessoas ligadas por um vínculo de recíproca pertença e que, no respeito das funções e das tarefas, se querem bem, em simplicidade e em fraterno e mútuo cuidado. Em particular, o texto sublinha a atitude de escuta como característica peculiar deste modo familiar de estar dentro das relações e como expressão da diaconia constitutiva. Afinal, o serviço é, antes de mais nada, uma acolhida atenta e solidária e somente depois um dar ativo e criativo. Mas o carisma se exprime também pela escolha de alguns ambientes específicos que somos chamados a habitar: o ambiente do mundo do trabalho e o ambiente da pobreza, mencionado assim os aspectos caracterizantes dos últimos e o mundo do trabalho, que na regra de vida da Pia Sociedade São Caetano explicitam e caracterizam a opção fundamental querida por Padre Ottorino. Dito de maneira sintética, Jesus, sacerdote servo, coração de nosso carisma, encontra-se, além de que na palavra, entre os trabalhadores e entre os pobres deste mundo. Cultivando este estilo específico, resplandecerá ainda a luz do carisma, o dom recebido. Deste jeito, no mundo inteiro, muitos poderão se sentir atraídos a fazer parte da mesma família para continuar a testemunhar a presença e o amor de Deus.